Olá, bom dia a todos vocês. Ainda não me acostumei a dar aula sem essa interatividade, porque se estivéssemos presentes eu iria perguntar como vocês estão. Posso até perguntar, mas não vou ter essa resposta aqui. Mas eu tenho orado e pedido para que Deus esteja protegendo e guardando vocês, que vocês estejam bem. E mais uma vez é um motivo de grande alegria podermos estudar a palavra de Deus juntos. E eu queria começar então com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por mais este privilégio de estar com os meus queridos irmãos para estudarmos a Tua palavra, Santo Deus. Clamo a Ti que o Senhor guarde, que o Senhor proteja a vida de cada um deles, a vida das suas famílias. Pai querido, clamo também pela vida do nosso pastor, Santo Deus, Pastor Nino, pela sua família, por todos os outros pastores da Tua igreja aqui em César, ó Pai. Clamo a Ti pelo seu rebanho que se encontra reunido em César, Santo Deus. Pai querido, guarde as nossas vidas, ó Pai, e agora nos capacita para estudarmos a Tua palavra, Santo Deus. Unja, Santo Deus, as nossas vidas para que o Teu Espírito Santo possa estar agindo em nós agora. É em nome do Seu Filho Santo e amado Jesus Cristo que eu clamo e agradeço. Amém. Bom, hoje nós vamos então dar início à segunda epístola de Pedro. Eu não sei quantos se recordam. A primeira aula nós trabalhamos a introdução, nós fizemos uma aula só introdutória dessas duas epístolas, mas eu quero trazer alguns pontos à nossa mente aqui. Essa epístola, essa segunda epístola de Pedro, ela foi escrita em Roma e foi escrita entre 66 até 68 depois de Cristo. E foi escrita então antes do seu martírio ali em 60, provavelmente em 68, e os historiadores eles nos trazem relatos a partir da tradição cristã que Pedro foi martirizado e morto, crucificado em Roma crucificado de ponta cabeça. E foi opção dele. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo morreu. E Pedro, então, aqui ele tem um objetivo em nos escrever, ou escrever essa epístola para os cristãos ali daquela região, que era que eles combatessem os ensinos de falsos mestres, ou os ensinos errôneos ali, que mudavam o foco das Escrituras, ou que traziam um evangelho que não era firmado na fé, que não era afirmado nessa esperança da vinda de Jesus Cristo ou da esperança da eternidade. Eram ensinamentos de falsos profetas que tinham interesse em si próprios. E esses ensinamentos acabavam por desviar os cristãos dos caminhos corretos de Deus, de uma conduta correta, pertinente a essa nova vida cristã. Então, os primeiros versículos aqui é a introdução. Eu quero ler com vocês. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Notem que ele se identifica, ele usa a prerrogativa de apóstolo, mas antes ele usa a palavra servo para se referir à igreja. Algo que ele se via como um servo de Deus para servir os cristãos ali. E aí ele continua, ele faz a identificação dos seus leitores, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Nós vamos perceber que Paulo, nesses textos, ele usa algumas qualidades para poder valorizar, para poder mostrar a grandiosidade daquilo que os crentes ali estavam recebendo. Uma fé valiosa. Eles receberam a mesma fé. Quando Pedro fala aqui conosco, ele está se referindo aos apóstolos e ao início da igreja ali, a igreja em Jerusalém. Era essa mesma fé que foi dada mediante a justiça de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. Era essa mesma fé, não era uma fé diferente, mas era uma fé valiosa.
E aí então Pedro prossegue, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Guardem bem esse pleno conhecimento, depois eu vou dar um tratamento melhor a esse termo, porque ele vai aparecer mais aqui e ele é importante. Mas Pedro, então, quando ele fala graça e paz, ele não está se referindo a um mero cumprimento como nós vemos hoje, como nós nos tratamos. Mas graça e paz era uma oração que normalmente era feita pelos líderes quando se dirigia ao rebanho. Então Pedro aqui, ele usa essas duas dádivas de Deus, né, a graça e a paz, para que elas fossem multiplicadas mediante esse conhecimento de Deus em Jesus Cristo. A graça, se eu fosse perguntar para vocês, se estivéssemos presentes, provavelmente vocês me responderiam que é um dom imerecido, mas eu quero lapidar um pouquinho melhor esse termo. E eu quero pensar com vocês na graça como a bondade ativa de Deus em conceder perdão. Ou seja, não tem mérito nosso. A salvação vem de Deus. Mas nós somos salvos quando nós nos arrependemos e nós cremos em Jesus Cristo. É Deus que nos concede a graça. Ou seja, não tem mérito nenhum em nós. Mas nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus Cristo, ter fé nele. E a outra palavra aqui que eu quero dar uma atenção aqui é a paz. A paz, ela é um estado de espírito, é uma tranquilidade interior que a comunidade deveria apresentar em comunhão com os irmãos. Era uma comunidade, e quando eu falo em comunidade, essa paz ela deveria ser, e a graça, ser multiplicada na vida do cristão, na vida das famílias, na vida da comunidade e na vida das igrejas. E Pedro, então, ele manifesta o seu desejo para que isso aconteça. E então ele segue aqui falando: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele traz aqui, ele mostra de onde vem esse poder. Esse poder não vem de outros ensinamentos que não seja de Deus. É Deus quem nos capacita, ou quem capacita o cristão a viver essa nova vida. Tudo que é necessário para aqueles cristãos e para nós hoje vivermos essa nossa vida, Deus nos dá através de Cristo Jesus. E aí ele segue aqui. Como eu falei, olha lá, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou através de Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos atraiu para sermos povo dele. E Ele nos capacita, Ele nos dá tudo o que é necessário, tudo vem dele. Se aparecer alguém ensinando que alguma capacitação vem do homem, está errado, é outro evangelho, é falso ensinamento. E Pedro continua então. Dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa... Lembra que eu falei para vocês as qualidades que Pedro usa? Ele diz agora, de maneira que ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ou seja, pelas promessas de Cristo, nós nos tornamos participantes dessa natureza divina, para podermos então ser capazes de fugir do mundo, para fugirmos dessa conduta mundana. É Deus, somente Deus, que nos capacita pelo pleno conhecimento. E de novo, é a segunda vez que o texto de Pedro aqui usa pleno conhecimento. Depois eu vou trabalhar ele melhor. Mas para exemplificar aqui, quando ficar mais fácil de entendermos, quando nós aceitamos Cristo como nosso único Salvador,
Então, pela graça, Deus nos dá a vida eterna. Mas essa vida eterna implica num novo viver, numa mudança de vida, numa vida nova. Mas como viver essa vida nova? Somos capazes? Não. Mas Deus nos capacita, é o que o texto fala. Pelas suas promessas, Ele nos torna participante da natureza dele, para só então nós podermos resistir. Ou seja, essa nova vida é como você quando compra um novo equipamento dos mais modernos e aí vem com com um manual. Pedro está dando o manual aqui, ele está dando um manual que vem de Deus, não é nosso, e esse manual está na palavra dele, é ele quem nos capacita. Eu tenho um professor que ele costuma dizer que no ato da nossa conversão, Deus nos capacita a viver essa nova vida. Tudo o que é necessário para viver essa nova vida, é o que o texto diz. Mas a questão é se nós usamos ou não. E Pedro aqui então, ele vai agora nesse próximo ponto que nós vamos abordar, ele vai destacar aqui algumas qualidades para essa vida. E o que eu quero ressaltar com você aqui é que é Deus que nos capacita a refletir esse caráter revelado em Jesus Cristo. Deus quer nada menos, nada mais de nós do que nós reflitamos o seu caráter. Quando você se olha no espelho e você olha para dentro de você, quem você se vê? Pedro fala que nós precisamos refletir esse caráter de Deus porque Ele nos capacita para isso. Nós somos capacitados. É uma ação que nós recebemos de Deus. E então, Pedro ele vai trabalhar aqui no versículo 5 ao versículo 7 algumas qualidades, para serem exatas 8 qualidades que o cristão precisa ter nessa nova vida ou nessa vida cristã. E eu quero ler com você. E preste atenção em como Pedro constrói esse texto. Ele diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Pedro ele apresenta, ele faz uma construção destas qualidades, mas ele vai acrescentando. Eu queria pensar com você que se nós fôssemos rebobinar essa leitura, nós iríamos ver que do amor, a fraternidade, e isso tudo vai entrando para chegar na fé. O texto revela que a fé é a base. E eu quero pensar com vocês então esse primeiro ponto, esse início que é a base, em 4 aspectos da fé. Primeiro, é que nós precisamos acreditar nas realidades do Evangelho. John Stott escreveu um livro que diz: eu creio no Evangelho. Se você não crê no Evangelho, você não pode ter fé. É preciso crer no Evangelho. O segundo aspecto, o segundo elemento da fé é que nós precisamos nos arrependermos e querer mudar de vida. A partir do momento que nós nos arrependemos, nós precisamos ter essa nova conduta, essa nova mudança. Isso tem que partir de um querer nosso. E o terceiro aspecto que eu quero pensar com você, o terceiro elemento, é que nós precisamos confiar em Jesus Cristo como o nosso único e verdadeiro Salvador. Uma música, não me lembro que ano foi, mas já um pouquinho antiguinha, que o Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, ele cantava, uma música famosa, que diz assim: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E essa fé aqui, ela exprime em nós reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro Salvador. É essa a fé. E o quarto aspecto aqui então, que eu quero trazer para vocês e para nós,
é que nós precisamos nos submeter à Trindade. Nós precisamos ser obedientes plenamente. E quando eu estou falando a Trindade, eu estou falando em Deus Pai, Jesus Cristo Filho e Espírito Santo. E eu quero lembrar de vocês o texto de Hebreus, que ele diz que a fé é o firme fundamento. Ele apresenta a fé não somente como um fundamento, mas como um fundamento firme. E se nós pudéssemos ler, mas vamos relembrar o texto do final do monte ali em Mateus, quando Mateus está escrevendo as falas de Jesus e ele diz que Jesus então, no finalzinho, faz a comparação das duas casas edificadas, uma sobre a areia e uma sobre a rocha. Nós podemos perceber que existem fundamentos que não são firmes, mas a fé é o firme fundamento, a fé é a base. E o texto em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero pensar com vocês aqui que recordar com vocês, quando eu iniciei a faculdade de arquitetura aqui na Brás Cubas, e o Grêmio ali então, ele tinha uma camisa, eu até tenho, acho que eu tenho ela ainda hoje, e dizia, era uma pirâmide de ponta cabeça e dizia assim, não basta ter diploma, tem que ter talento. E eu quero pensar com você o seguinte, que não basta ser crente, tem que ter fé. E essa fé tem que ser firmada em Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento. E a segunda virtude, então, que eu quero pensar com vocês, essa qualidade é a virtude. Mas o que é a virtude? Essa virtude é uma excelência. Essa virtude é uma capacidade plena de realização. A virtude era normalmente atribuída na mitologia grega aos semideuses, como pessoas perfeitas. Mas eu quero pensar então com vocês que a excelência que Pedro aqui apresenta é a qualidade do cristão refletir em tudo o caráter de Deus. É como eu disse para vocês, quando você se olha no espelho, quem você se vê interiormente? Será que você consegue enxergar o caráter de Deus nas suas ações? Nós precisamos, como espelho, refletir o caráter de Deus que foi manifestado em Jesus Cristo. E o outro ponto que eu quero pensar com vocês aqui é o conhecimento. Mas esse conhecimento não é um simples ou um mero intelectualismo, não. Mas esse conhecimento está voltado para a sabedoria de quem anda com Deus, de uma experiência pessoal com Deus. Jó, quando nós lemos ali o livro de Jó, Jó diz assim no final, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço de contigo andar. É esse o conhecimento que a palavra de Deus traz. Nós precisamos ter experiências diárias com Deus. Eu me recordo que agora fugiu o nome, mas é o filho do irmão Mateus, e ele trouxe uma experiência ali. São essas experiências que nos aproximam de Deus, é andar junto com Ele. É esse o conhecimento. É um conhecimento de nós sabermos o que convém e o que não convém para um cristão. E esse conhecimento, ele é orientado pela palavra de Deus. Está aqui. Lembrem que eu citei pela segunda vez o pleno conhecimento, mas nós vamos ter mais uma terceira vez e aí então eu vou explicar melhor esse termo. Mas o quarto ponto aqui é a temperança, ou domínio próprio. Essa temperança e domínio próprio, ela, na verdade, ela nos leva, na realidade, esse conhecimento de Deus, ele nos leva a esse domínio próprio, a essa temperança. E eu quero pensar com vocês aqui o domínio próprio, é que ele produz autocontrole na vida do cristão. E é diante desse autocontrole que nós não somos mais, ou o cristão não é mais dominado pelo pecado. Deus nos capacita adiante da inclinação carnal que nós temos, e sem Deus nós pecaríamos.
mas é através desse autocontrole que Deus nos capacita é que nós podemos resistir ao pecado. E o quinto ponto aqui, a perseverança e a paciência. Mas a perseverança e a paciência, ela não se trata de uma apatia diante das coisas. As coisas vão acontecer, deixa acontecer, vamos aguardar, vamos esperar. Não. A paciência aqui, ela nos capacita a não desistirmos da nossa caminhada de fé para o alvo que é Jesus Cristo, para a vida eterna. Essa perseverança, essa paciência, ela nos remete a continuar firmes diante dos sofrimentos e diante das aflições que nós temos neste período enquanto estamos vivendo aqui. E essa perseverança, essa paciência, ela nos revela que Deus está no controle de tudo. Deus não é pego de surpresa. Talvez a humanidade foi pega de surpresa com o coronavírus e tem tirado a paz de muito. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle. Ela não pegou Deus de surpresa. Deus não está apavorado. Deus tem tudo sob o seu controle. E quando nós pensamos na perseverança e na paciência, nós precisamos considerar o sofrimento em relação à nova vida com Deus, a promessa de estarmos com Ele na glória. Eu sempre oro e peço a Deus que nós, como os cristãos, não possamos passar um dia sem termos a alegria da salvação em nossos corações. Nada nesse mundo pode apagar essa esperança. E o ponto 6, então, ele fala sobre a piedade. E a piedade é o caráter voltado para a reverência e para o temor a Deus. Nós escutamos muito quando falamos de Agostinho de Hipona, Lutero, como homens piedosos, mas eram homens que tinham o seu caráter voltado para a reverência, para o temor, para a submissão aos ensinamentos de Deus e da palavra de Deus. Eram homens que se esmeravam, eram homens que estudavam a palavra de Deus, eles eram submissos na palavra de Deus. E o sétimo ponto aqui é a fraternidade. A fraternidade, então, ela é o amor entre os irmãos. Mas 1 João 4,20, ele fala que se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Nós mentimos. Porque como nós podemos amar a Deus que não vemos, se nós não amamos nem os nossos irmãos que nós vemos? Ou seja, nós precisamos nos amar. O cristão precisa amar o irmão. E o último ponto, então, que Pedro vai apresentar para nós aqui é o amor. E essa palavra, amor ou caridade em algumas traduções, e essa palavra aqui, ela não a palavra amor no português não consegue expressar a intenção da palavra original no grego. Talvez aqui ela é muito captada por não fazer caridade, por dar esmolas, mas é muito mais que isso. O texto aqui, quando nos remete e fala de caridade e amor, ele nos coloca a uma causa muito maior do que dar esmolas, mas é amar a Deus e ao próximo, de maneira que a igreja então ela possa romper barreiras e testemunhar o Evangelho de Cristo, possa fazer missões, pregando o Evangelho, ajudando aos necessitados, e sem receber nada em troca. É algo que nós fazemos porque nós amamos sem querer recompensa. A nossa recompensa é na glória, é em Cristo Jesus. E com isso, então, eu quero partir para o próximo ponto, onde Pedro vai trabalhar esse resultado, então, o resultado dessas virtudes ou resultados dessas qualidades da vida nova do cristão. Vamos ler, então, o versículo 9 ao 11. Ele diz assim: Todavia, se alguém
calma aí, deixa eu ver. Eu ainda preciso arrumar uma Bíblia com letra maior. Essa aqui é a minha NVI, ela está com letra pequena. E ou eu preciso de uma Bíblia maior, ou eu preciso de óculos. Mas vamos lá, vamos tentar aqui, do versículo 9 em diante. Vamos lá, deixa. Todavia, se alguém não tem... Opa, não, comecei do versículo... Tá, vamos lá, do versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, olha lá, terceira vez, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê está cego. Só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus... Espera um pouquinho, vou voltar aqui. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro aqui então agora ele apresenta esses resultados, ou seja, tudo isso que nós somos capacitados, ele nos deve apresentar, ou seja, nós devemos apresentar frutos. Ou seja, ele deve ser uma crescente nas nossas vidas. Nós precisamos amanhecer a cada dia melhor do que nós fomos dormir na noite passada. Ela deve ser um processo ativo, um processo frutífero nas nossas vidas. E quando isso não acontece, nós então somos cegos. Nós só olhamos o presente, não olhamos o futuro. É o que eu disse, nós precisamos amanhecer todo dia e lembrar que nós somos comprados e resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus para a salvação, para a vida eterna. E quando nós não apresentamos frutos e quando a nossa vida é improdutiva, nós esquecemos que nossos pecados são perdoados. E eu creio que deve ser triste quando nós esquecemos aquilo que Deus fez por nós. Mas isso deve produzir fruto na vida do cristão. E eu quero pensar com você que quando ele fala ali no finalzinho em relação ao reino de Deus, ele não quer dizer que isso são méritos nossos, não, mas ele quer dizer que isso significa que é a alegria e os galardões com os quais nós vamos ser recebidos lá no céu. Se nós não estamos apresentando frutos, se nós não estamos crescendo, e eu quero lembrar de vocês o seguinte, ele fala, esforce-se ou empenhe-se ainda mais. Eu creio que você, jovem que está me assistindo, tem se empenhado, mas a minha súplica, o meu rogo é que você se empenhe ainda mais. Como eu também preciso me empenhar, como nós cristãos precisamos se empenhar ainda mais. E eu vou trabalhar agora o termo que ele fala, no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O termo grego, que aqui é traduzido por pleno, ele é o plerol. O plerol, ele significa transbordar, ou seja, ele não é simplesmente chegar até aqui, estou pleno até o limite, não, ele significa transbordar, jogar para fora. Isso nos remete que o pleno conhecimento de Deus nós nunca vamos atingir aqui nessa vida. Por mais que nós vivêssemos ou que vivamos 100 anos, nós sempre devemos buscar esse conhecimento, nós devemos estar pleno dele, devemos jorrar, buscar sempre. É só através desse pleno conhecimento que nós vamos conseguir viver essas qualidades do cristão. Então eu quero partir para o próximo ponto aqui da lição.
do versículo 12 ao 15, quando Pedro então ele trabalha o zelo da doutrina, mas eu penso que mais do que isso, ele está aqui de fato explicando o real motivo em si da carta, o que nós falamos ali, mas por que ele quer ensinar aquilo? Devido aos acontecimentos. E vamos ler lá então esse zelo pela doutrina, 12 ao 15. Por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considere importante, enquanto estiver no tabernáculo deste tempo, no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Na aula passada eu falei que Jesus chamou Pedro para pastor. Jesus Cristo, quando então pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, então apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. E Pedro levou isso com amor, com carinho, com cuidado. Ele fala aqui que sempre vai se empenhar a cuidar do rebanho. E ele fala que eles já tinham conhecido, eles já tinham recebido isso que Pedro tinha falado. Mas Pedro então quer relembrar, porque Pedro tinha em mente duas coisas: que os falsos profetas ou os falsos mestres estavam entrando com ensinamentos errados, e Pedro também tinha em mente a sua partida. Tinha sido revelado por Jesus Cristo. Ele já tinha sido revelado. E Pedro então, com essa preocupação, ele quer deixar não somente para eles, mas mesmo depois da morte dele, ele quer cuidar dos cristãos ali. E então ele deixa isso escrito para que nós pudéssemos então ter o que nós temos hoje aqui, sermos orientados a permanecermos firmes na sã doutrina. E se você tem se esforçado, se esforce um pouco mais. É maravilhoso ver o empenho desse pastor. Mesmo diante da sua morte, ele quer lembrar os irmãos. E a gente escuta falar que que o brasileiro esquece rápido, alguma coisa assim, né? O brasileiro tem memória curta, mas não é só o brasileiro. Às vezes, diante das circunstâncias, diante dos falsos ensinamentos, a gente acaba esquecendo. Nós precisamos sempre ser lembrados. E Pedro, aquele exaustivo nessa exortação: você já conhece, mas enquanto eu estou vivo, eu quero lembrar vocês do que vão acontecer, dos falsos mestres, tudo isso. Mas mesmo diante da minha partida, eu quero deixar escrito. Eu quero que sempre vocês tenham em mente a maneira correta de viver do cristão. E com isso, para a gente finalizar, eu quero pensar aqui algumas aplicações. Primeiro, é que essa exortação é para nós hoje. Ela é tão real quanto foi para aquela época. Nós precisamos nos manter firmes. Se você tem se empenhado, empenhe-se um pouquinho mais, porque vai valer a pena. E nós precisamos nos manter firmes a sã doutrina, porque tem muitos falsos mestres por aí. A gente tem ouvido cada barbaridade pela internet. Mas se mantenham firmes na sã doutrina, na palavra de Deus. Empenhem-se em conhecer. O máximo que você se empenha ainda é pouco diante do que as Sagradas Escrituras têm a nos revelar. E o segundo ponto que eu quero pensar com você é que nós precisamos galgar esses degraus dia a dia. Nós precisamos escalar, precisamos crescer nessas qualidades dia após dia na vida cristã. Mas o consolo é que Deus nos capacita. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ler o manual para saber isso. E eu quero pensar com vocês aqui que é Deus quem nos chama, através de Jesus Cristo, para sermos povo, para sermos essa raça eleita
que alguma lição para frente vai estudar. E eu quero também pensar com vocês aqui que nós precisamos nos manter firmes diante das circunstâncias. Nós precisamos perseverar em guardar a sã doutrina. Só assim, jamais nós sairemos deste caminho. Só então assim nós jamais tropeçaremos na sã doutrina. Que nós possamos guardar firmes e reter firme a sã doutrina. E se você tem esforçado, jovem, se esforce um pouquinho mais. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma semana abençoada, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador. Que elas se multipliquem na sua vida. Amém.